Durante um tempo eu até brinquei, né, que a gente vivia na igreja e vivia com o pé no mundo, que a gente parecia os crentes Raimundo, né, um pé na igreja, outro no mundo. E fomos dando brechas, legalidades, vocês estão rindo, né, mas é verdade, gente. E E a gente foi dando brecha ali, né, achando muito bonito, e tinha amigo dele que falava assim: "Nossa, eu queria que a minha esposa fosse assim, que saísse comigo, bebesse comigo, que não se importasse a hora de voltar para casa", e a gente não nem se tocava que aquilo tudo era uma estratégia do inimigo para que a gente se afundasse cada vez mais. Eh Sempre tive fomos muito parceiros, né, tanto na criação dos filhos, a gente não na época nenhum morava com a gente, Sofia morava com os avós dela, né, que é a filha dele, meus filhos já estavam praticamente casados, então nós fomos morar sozinhos, depois que saiu o divórcio dele, a gente logo se casou, né, e arrumamos a nossa situação, né, apesar dele de já ter recebido aquela palavra de que Deus nos enxergava como um casal, a gente sabia que tinha que arrumar logo a nossa situação, nos casamos, me batizei, tudo isso ainda em 2015, né, que foi o ano que eu aceitei Jesus. Foi tudo muito muito rápido, mas e eu me entreguei, assim, de cabeça. Passamos por diversas mudanças, eu passei por uma mudança muito drástica de carreira, né, eu fiz uma transição de carreira de comércio exterior para o TI, há 5 anos atrás, e tudo parecia que nada preenchia. Existia um vazio dentro de mim que nada era capaz de preencher a não ser o álcool. Então a gente saía, a gente bebia ou a gente bebia em casa, e no outro dia vem a ressaca moral. Então você sempre fica com a consciência pesada: "Ai, por que fez isso? Não tinha necessidade disso", e vai se tornando um círculo foi se tornando um círculo vicioso ali para nós, né. Então a gente começou a perder o controle e não se deu conta, porque primeiro você bebe porque está triste, depois você bebe para comemorar alguma coisa, depois você bebe porque está frio, depois você bebe porque está calor, e quando você vê, você está bebendo por tudo, né, tudo é motivo para você beber. E passados-se os anos, em 2020 a gente mudou para Barueri, e logo em seguida veio a pandemia. Estavam os 2 fechados em casa, com medo de tudo e de todos. Ele saía para trabalhar na rua, inclusive em postos de saúde, e o medo era uma constante. E nisso a gente sempre bebendo. E em 2020 chegou o ponto da gente tomar cerca de 24 latas juntos, praticamente todos os dias. Então era uma coisa, assim, fora do comum, né. Satanás dando na nossa cara e a gente ainda achando graça. Passamos o ano de 2020, a gente teve o contato com um casal numa viagem que a gente fez, né, de 2019 para 2020, e eles não bebiam, evangélicos da igreja, e num determinado momento lá da viagem, eles falaram assim: "Nossa, a gente já foi assim igual vocês", e a gente falou: "Não, não é possível, vocês são crente, a gente praticamente a gente fala que é por falar, mas vocês são evangélico", e eles falaram: "Não, a gente era assim também, até que a gente teve um encontro verdadeiro com Jesus". E esse foi o ponto, e aquilo já despertou aquela vontade de parar, porque até então a gente não tinha essa consciência. Em 2020 tentamos algumas vezes, não conseguimos, e eis que em 2021 a gente pega o covid, foi na época que a gente mais estava, direitinho, assim, a gente estava sem beber já há algum tempo, mesmo algumas coisas já tendo reaberto, né, podendo frequentar alguns lugares, a gente já não estava mais frequentando nenhum lugar, a gente não ia em festa clandestina, a gente não comprava bebida em casa, pegamos o covid.
E foi uma época de muito medo, muito, muito medo, porque, assim, a Sofia já tinha perdido os avós no início de 2021, e a gente entrou num desespero profundo, nós 2 em casa sozinho. Do quinto dia do diagnóstico, né, quando deu o sétimo dia de sintomas, o Emerson foi internado, num domingo. Eu voltei para casa completamente arrasada. A dor que eu sentia ao voltar para casa sozinha, com a incerteza de você não saber como vai ser o amanhã, é uma coisa, assim, que eu não desejo para ninguém. E era dia 6 de junho, estava muito frio, muito frio. E tinha um rapaz que trabalhava com ele, sempre tinha o hábito de subir o monte com o pessoal lá da igreja, né, e ele me mandou mensagem, ele falou: "Preta, o pessoal lá da igreja do fulano tá subindo o monte para orar por mim". E esse monte fica na Castelo Branco, eh, e eu, ao olhar na janela, assim, ficava perto do nosso apartamento, e eu, ao olhar na janela, estava muito frio, muita garoa. Eu falei: "Gente, como pode pessoas que mal nos conhecem, subindo o monte para orar por nós, e a gente aqui nessa safadeza, né, sem ser crente de verdade, só recorrendo a Deus quando o bicho pega. Eu preciso me acertar com Deus". E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus, pedindo a cura, pedindo a libertação, porque eu não aguentava mais viver aquela situação. Eu tinha frequentado, a gente participava de cultos online, né, na AD Alpha, e logo na sequência veio uma conferência não, né, na verdade foi cancelada a conferência por conta do aumento dos casos da pandemia, e um tempo depois a nossa pastora fez uma imersão, que foi um dia na em Campinas, participando algumas pessoas que estariam naquela conferência, e a gente foi lá para Campinas para poder participar desse dia. Então, muito louvor, muita oração, muita palavra. E eu lembro que a pastora Flávia Afonso, ela trouxe um versículo que está em 1 Pedro 2,9, que fala assim: "Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz". E ela falava assim: "A oração é a reivindicação do que é seu por herança". E eu peguei esse versículo e eu trouxe para a vida, coloquei no meu coração e falei: "Se eu sou eleita, se eu sou escolhida, se Deus realmente, deseja que eu não seja só isso que eu me transformei, que o Senhor me use como uma ferramenta para tocar vidas e que mostrar que existe um caminho que é possível". E a partir daquele momento começou o meu processo de libertação, né. Eu já não conseguia mais beber, toda vez que eu bebia, eu passava muito mal, então eu comecei cada vez mais diminuindo, e com isso o Emerson também foi diminuindo. Até que a gente chegou em 2022, a gente já estava completamente, se distanciando de tudo e de todos, porque uma coisa que a gente teve a consciência é: ninguém se cura no lugar que se adoeceu, então não ia adiantar a gente continuar frequentando bares, pagodes, sambas, restaurantes, padaria, porque qualquer lugar era desculpa para beber, principalmente loja de posto de gasolina. Você encosta ali, era área aberta, todo mundo podia ficar sem máscara, bebendo, então a gente deixou de frequentar muitos lugares e foi de cabeça na igreja. Isso final de 2022. Teve
O dia da libertação dele é aniversário do meu neto, do Gustavo, e eu tinha viajado. E ele começou a beber muito cedo, eu não estava em casa. E ele disse que chegou o link do culto da igreja, do YouTube, e ele entrou, pegou o violão e começou a tocar. E ali, ele falou que é como se o Espírito Santo tivesse colocado um espelho na frente dele e falado para ele: esse é o Emerson que eu conheço, não o Emerson que você se transformou. E ali ele foi liberto. No dia eu cheguei em casa, eu percebi que ele tinha bebido, tinha latas abertas, mas não falei nada. E no dia seguinte ele pegou tudo que tinha de bebida em casa, colocou dentro do tanque, abriu, jogou fora e nunca mais bebeu. E desse dia em diante a gente decidiu entrar nos voluntários da igreja AD Alfa. Eu na recepção, ele no estacionamento, no parque. E foi assim um verdadeiro divisor de águas na nossa vida, porque foi onde realmente a gente teve força para se manter longe de tudo e de todos que nos adoecia. Não que a culpa não fosse a culpa fosse de alguém, não, a culpa era nossa. Só que a gente começou a fugir da aparência do mal. Porque não adianta você ficar andando de mão dada com pessoas que te levam a praticar coisas que você não gostaria. Então a gente trocou todo o nosso círculo de amizade, né? Só que quando a gente chega de fato na igreja com vontade de servir, ainda tem aquele receio. E a gente não tinha ninguém, a gente só tinha um ao outro. Era ele por mim e eu por ele, né? E é assim até hoje. Somos companheiros. Ele é meu melhor amigo, ele é meu confidente, ele é meu marido, meu namorado, ele é tudo para mim. E eu, com aquela vontade de servir, a gente, toda vez que sentia vontade, né, porque a vontade ela vem, é do corpo, e a gente foi entendendo que aquele vazio que a gente sentia era que a gente não alimentava a nossa alma. E a nossa alma estava vazia, sedenta de algo que a gente não sabia o que era. E a gente começou a aprender junto com o nosso pastor e mentor Jairo Manhães, e ele, né, nos ensinou ali a questão da tricotomia, que nós somos corpo, alma e espírito. E que a alma, quando ela está sedenta, quando ela está vazia, ela acaba rompendo com o espírito. Então, por mais que você leia a palavra, por mais que você ore, se você não estiver em comunhão, se você não estiver servindo pessoas, aquele vazio não é preenchido. Então, dá lugar para ansiedade, dá lugar para medo, dá lugar para tudo de ruim. E você quer preencher aquele vazio achando que bebendo, comendo, você vai preencher. Então, todos esses distúrbios hoje que a gente tem, né, e que você tenta compensar de alguma forma, na verdade, é a sua alma clamando por algo, e você não identifica. Então, eu já fui obesa, a Aline me conheceu na época da faculdade, era bem gordinha, eu fiz a bariátrica, e eu não tratei isso, e foi só deslocando o vício. Então, depois de deixar de comer muito, eu fui fazer o quê? Fui beber, porque a bebida cabe, a comida não. E tudo isso em decorrência de eu não saber alimentar a minha alma. E quando a gente passa a servir pessoas, tudo isso se preenche e não tem mais espaço para caber. Nada de errado na nossa vida. Quando nós começamos a servir, a gente servia de quarta-feira e os cultos lá, muitas vezes vêm pastores convidados, como o Tiago Brunet, e a igreja enche muito. Então, normalmente de sexta-feira já é mais de 500 pessoas. Quando vem pastores convidados, passa de 800, 900, chega a 1.000 às vezes. Então a gente ficava assim, a gente não pode andar errado. Se a gente sair daqui, for para um mercado comprar bebida, ou pedir por qualquer forma de aplicativo, já pensou se é um irmão da igreja que vem trazer? A gente não pode cair.
E a gente tinha essa consciência. E a nossa líder, a Vanessa, ela fala muito: não importa como você chegou, você não pode permanecer como você chegou, você precisa ser transformado. Porque uma coisa é você mudar, e quando você apenas muda, com o tempo, você volta a ter aquele tipo de comportamento. E ali nós fomos nos transformando. E mais uma vez, em uma outra conferência das Amigas de Deus, vem um versículo durante a palavra que eu falo que é assim um dos meus preferidos que eu trago no coração, que é Efésios 3:20, né? Ele fala assim, até me emociona. Ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. É o poder que opera em nós, é o poder que opera em mim, é o poder que opera em você, não é o poder que opera no outro. Então a gente tem esse poder, tem essa autoridade decretada por Jesus. E a gente muitas vezes limita, porque Deus ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por que que a gente tem o hábito de limitar e realizar os nossos desejos em vez de deixar Deus agir na nossa vida? Deixa Deus agir na sua vida. Ele pode e ele tem o poder de fazer tudo. Deus, deixa ele direcionar seus sonhos, porque ele pode fazer muito mais. Deixa Deus tomar conta das suas finanças, porque ele vai te mostrar que ele age abundantemente. Confie seus planos ao Senhor e viva além daquilo que você pede ou que você sequer ousou pensar. Quando entregamos a nossa vida a Jesus e deixamos a condução da nossa vida por conta dele, isso sim é viver de milagres. E é ver portas se abrir, é ver sonho realizar, é ver planos e metas serem atingidos e tudo isso muito além do que você ousou pedir em oração. Então, se eu pudesse deixar uma frase hoje é: clame, Pai, eis-me aqui, que prevaleça a tua vontade sobre a minha vida e nunca a minha, porque você é capaz de realizar muito mais. E eu fui tratando a ansiedade, eu fui buscando na palavra. Salmos 42 é um refúgio, assim, quando eu sinto aquele vazio na minha alma, querer dar o sinalzinho ali de voltar. Eu corro lá em Salmos 42, versículo 5, e leio. Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. É não dar espaço para nenhum tipo de tristeza entrar, né? E em Mateus 6:34, eu também deixei separado aqui, que foi, eu fui me agarrando a versículos, meninas. Fui fazendo da Bíblia realmente aquilo que eu recebi a orientação do meu pastor. Se alimente da palavra, não se alimente de comida, de bebida, de remédio, de nada disso. E eu fui em busca da palavra. E Mateus 6:34 fala assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, para cada dia basta o seu mal. Por que se preocupar com o dia de amanhã, se ele não pertence a mim, né? E a ansiedade muitas vezes me consumia, porque eu sempre fui muito controladora, muito. E eu gostava de ter tudo já ali na mão, saber, ai, amanhã está aqui minha roupa, eu vou assim, eu vou assado, eu vou por tal caminho. Só que eu fazia tudo isso sem pedir orientação de Deus, né? Orava, mas deixa que isso aqui eu cuido. E não é assim, né? Quando eu entendi que para cada dia basta o seu mal, que o excesso da ansiedade, ela era o excesso de futuro no meu presente, e que muitas vezes eu sofria por coisas que sequer acontecia, eu fui me desfazendo de muita coisa, de muito sentimento, principalmente da vida alheia, dos filhos, da família.
Porque o que você não tem o controle, não cabe a você realizar, mudar. Você não vai conseguir mudar aquilo. Então, para que sofrer por aquilo? E eu fui me desgarrando. É fácil? Não é. É sofrido? É. Não ter o controle das coisas, de início, é é um sentimento, assim, de vulnerabilidade, só que quando você se coloca na vulnerabilidade, é que Deus age. E nessa época, quando eu mais me coloquei vulnerável, aí vem outro versículo, que é o Salmo 119, o versículo 105, que é: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho". E eu aprendi que a lâmpada, ela é só para os meus pés, ela é para o próximo passo, ela não é para iluminar o fim da estrada, ela é para daqui a pouco. Cada passinho que eu for dando, ela vai sendo iluminada. O meu caminho vai sendo iluminado. Por quem? Pela palavra. Se eu parar de andar, aquela lâmpada, ela só vai continuar iluminando o meu pé e ela não vai iluminar o meu caminho. E eu aprendi ali que Deus ilumina o nosso caminho, só que a direção, quem escolhe sou eu. Que Deus só me dava direção quando eu estava em movimento, né. Então, quando me mantinha parada ali, estacionada, Deus não falava comigo. E a lâmpada ficava, lógico, né, eu lendo a palavra, mas a lâmpada ficava somente aonde? Apontando para os meus pés. E eu sempre vivi muito correndo. Como eu fiz a transição de carreira aos 40 anos, eu achava que já era tarde, que eu não ia conseguir vencer na vida, que eu tinha que trabalhar mais do que tudo e que todos, que eu sempre tinha que ser a pessoa que fizesse mais, que trabalhasse mais, que rendesse mais. E eu aprendi que a vida não é sobre velocidade, a vida é sobre direção. Porque eu posso estar correndo, mas eu estou correndo para o lado errado. E se eu estiver correndo para o lado errado, né, ou se eu estiver me movimentando sem direção, não vai resolver, não vai me levar em lugar nenhum. E muitas vezes o que dá errado, gente, nem sempre é o diabo, às vezes é Deus colocando a oportunidade na sua vida de você recalcular a rota e retomar a direção da sua vida. Porque quando a gente não tem direção, qualquer caminho serve. E era o que eu vivia, era uma folha jogada no vento. E foi muito tempo, assim, muito tempo, porque eu cresci numa família que beber era normal, né. E chegou numa época que eu fui confrontada por Deus: "Por que você não para?" Eu falei: "Ah, porque eu sempre falava que quem tinha um controle era eu parava quando eu quisesse". Só que Deus falou para mim: "Você está julgando". O meu irmão caçula chegou a ser internado por conta de drogas, numa clínica, e eu fiquei muito chateada, muito triste na época, e o Espírito Santo me confrontou, ele falou: "Você não consegue parar com a bebida, por que que você quer que o seu irmão pare com as drogas?". Então, foram diversos processos, né. E nessa época foram 2 frases que ficaram, assim, pareciam um outdoor, assim, na minha mente: "Para onde eu estou indo? Quem que eu estou levando? Para onde eu estou indo? Quem eu estou levando?". Eu não sabia para onde eu estava indo, eu só sabia que eu tinha que correr, correr, fazer tudo correndo. Não conhecia pessoas, não tinha momento de comunhão, não tinha oportunidade de me aprofundar em amizades, porque todas aquelas outras que eu achava que era amizade tinha ficado no caminho. Não estava trazendo ninguém comigo, porque a única coisa que eu ia deixar para os meus filhos era herança, não ia deixar um legado, porque não tinha uma história para contar, a não ser da mulher que bebia igual homem. E eu fiquei muito tempo martelando essas frases na minha vida. Para onde eu estou indo e quem eu estou levando comigo? São pessoas que me ajudam a edificar, são pessoas que estão me ajudando a afundar. Então, hoje, né, quando
ontem ainda comentei no grupo do devocional, falando assim: "Vocês são, amigas que Deus me apresentou e vocês são resposta de oração", não é mentira. A proximidade que eu tive da Aline nos últimos tempos, né, a gente nunca foi amiga, nunca foi próxima, mas foi resposta de oração. Deus, coloca no meu caminho mulheres que me ensinam sobre ti e que me ajudem a ser melhor. E eu sempre fiquei, matutando entre a diferença de você estar ancorado ou enraizado em algum lugar. Porque a âncora, ela é o que te prende. Então, eu sempre brinquei, eu tive um relacionamento antes do Emerson extremamente abusivo, e um dia meu pai falou para mim assim: "Esse rapaz está sendo uma âncora na sua vida, porque ele não deixa você avançar". E aí eu fui entender, muito tempo depois, muitos e muitos anos depois, a diferença de você estar parada num lugar. Porque a árvore ela fica lá paradinha no lugar, só que ela tem raiz. E a diferença da árvore para um barco que está ancorado é que ela gera frutos. Então, quando você se coloca nessa posição de vulnerabilidade, que você pede para Deus te dar a direção, mas ao mesmo tempo você não está parado, você está em movimento, está ali na palavra, iluminando o seu caminho, e você consegue entender que você precisa alimentar a sua alma e que independente do lugar que você esteja, você vai ser a salvação, porque não adianta você fugir de lugares contaminados. Eu sempre tive o hábito de fugir de problema. Eu nunca enfrentei e resolvi, eu fugia. "Ah, não, esse emprego aqui está ficando difícil demais para mim, bora para o outro". Só que, se Deus tinha me colocado naquele lugar cheio de problemas, eu deveria ter pelo menos, com a palavra, tentado iluminar um pouquinho ali, e ter sido a salvação no meio da escuridão, só que eu não tinha aquela coragem. Então eu fui atrasando o meu processo muitas e muitas vezes. E uma outra coisa que eu aprendi nesse meio de caminho, né, muitas a gente conhece muitas histórias de batalha na Bíblia, e uma delas é sobre Davi e Golias, que ele mata o gigante lá com um estilingado e uma pedra, né. E eu nunca soube lutar com as armas certas. Ou na verdade, eu achava que a unção estava nas armas, quando na verdade a unção estava no poder das minhas mãos e no poder dos meus joelhos, para se juntar em oração. Então, por mais que você tente achar estratégia, achar arma, pedir oração, usar de qualquer artifício, não adianta. Não tem arma mais poderosa do que uma mão no coração, o joelho no chão e você quebrantada ali na presença de Deus. E realmente aquele desejo, né, do meu coração ali de falar: "Senhor, eis-me aqui, me usa, pode me usar. Eu preciso aprender mais de ti", porque eu já conheci o evangelho já com uma certa idade avançada, não tive a oportunidade de conhecer enquanto jovem, então eu precisava correr atrás para poder, aprender mais de Deus, né. Então, em cada culto que eu servia, quando eu não estava servindo, a gente sempre procura assistir aos cultos, porque não é só também estar dentro da igreja, né. O excesso, ele esconde uma falta, então, muitas vezes, o excesso de servir, ele te atrapalha de se alimentar da palavra, porque a gente não consegue estar servindo e conectada ao culto 100%. Você sempre está prestando atenção em alguma coisa, as meninas que servem sabem disso, né. E a gente ali, servindo, né, se alimentando, conhecendo pessoas,
né? Aqui está a Silvana e a Fabi, a Andressa, que me conhecem um pouquinho, lá da igreja que eu congrego. São meninas, assim, que eu trago no coração, né? A Sil e a Fabi, elas são, assim, minhas confidentes, a gente até brinca, fala, nossa, será que Deus vai ler o nosso WhatsApp no telão? Pode não, né? A gente brinca muito, mas são tipos de amigos que a gente tem que ter, né? Confidentes, conselheiros, mentores, porque a gente não consegue nada sozinho. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum sozinho, pela força do braço, como a gente costuma falar, né? E nesse caminho, eu fui entendendo que o diabo, ele não te mata tirando a sua vida. Ele mata a gente quando ele tira a gente do caminho. E não adianta querer pegar atalho, não adianta querer andar no caminho do outro, não adianta querer pegar rabeira no sucesso da amiguinha, não adianta. E um outro versículo que hoje, assim, é o que mais eu carrego comigo, é o versículo que eu posso dizer, assim, do momento, é que toda vez que eu pensar em desistir, toda vez que eu pensar em mudar de rota sem ter ouvido a direção de Deus, toda vez que eu pensar em pegar um atalho, eu vou para João 14:6. E ele fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nesse momento eu tenho a certeza, né? Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, ele não pertence a mim. Tenho certeza nas promessas de Deus na minha vida, e eu sei que vai ser infinitamente melhor do que eu ousar sonhar nesse momento. Então, eu agradeço a Deus a vida de cada uma que está aqui. Eu agradeço a Deus pela vida da Thalita, que me deu essa oportunidade. E agradeço a Deus por Ele continuar me usando e eu sendo um instrumento na vida de uma pessoa, seja através do meu servir, seja através de uma palavra, seja através do nosso podcast, que onde Ele quiser me usar, eu vou estar disponível sempre para ser uma ferramenta de Deus. Obrigado, meninas. Agradeço de coração a oportunidade. Suando aqui, apesar do frio. Acho que está fechado seu microfone, Rê. Não está dando para te ouvir. Não estamos ouvindo, mas já cheguei, gente. Ela aí. Já cheguei, a paz a todas. Paz. Elaine, meu Deus do céu, eu vim aqui, eu que tava, meu pai, que testemunho, já pensei, Deus falou tremendamente comigo, e já fui mandando para outras pessoas que eu tenho que mandar essa gravação para outras pessoas ouvir o seu testemunho. Que bênção, muito obrigada por você compartilhar com a gente, ter, né, se colocado à disposição, assim que eu chamei. A Aline já tinha até falou, chama a Elaine. Falei, não, vou chamar. Aí nesses dias eu fui e te convidei, você aceitou prontamente. E aí a Aline foi e falou, eu falei assim, eu preciso chamar alguém para pegar ela. Chama a Elaine. Eu falei, já chamei, já tá acertada. Já estamos acertadas. Mas que bênção, obrigada mesmo. Nossa, seu testemunho falou tremendamente comigo. Quando você falou, né, Thalita, eu vou falar um pouquinho de ansiedade, vou falar um pouquinho dos planos de Deus. Falei, eita Deus, fala, pai, porque mulher já normalmente já é ansiosa de natureza, né? E
Deus é tremendo, né? Ele é maravilhoso. E aí, quando eu tava chegando aqui com o carro, falei pro meu marido, eu vou pôr até pra você ouvir. Falei, ó, Deus falando aqui, ó, com a gente. E ele veio ouvindo comigo. Que foi tremendo, assim. Obrigada mesmo. Alguém quer compartilhar algo? Vou abrir aí para alguém falar, se alguém quiser falar algo que Deus tocou nessa palavra, quiser comentar algo antes da gente pegar os pedidos de oração, esse é o momento. Eu quero. Eu quero dizer que, na verdade, eu vou dizer o que eu escrevi aí, que eu aprendi muito com a Ilane hoje. Ela foi um espelho para mim. Vou começar a colocar em prática algumas coisas que ela comentou aí. Foi muito bom te ouvir, Ilane. Obrigada aí por compartilhar sua experiência, seu testemunho. Imagina, eu que agradeço. Muitas vezes a gente trata a ansiedade como doença, e na verdade, né, a ansiedade, ela é um pecado, porque a gente está deixando de acreditar nas promessas de Deus e está focando só nas circunstâncias. Então, daqui a pouquinho aí, quando a gente for orar, caso tenha alguém ainda sofrendo desse mal, vamos clamar a Deus para que Ele limpe toda essa incredulidade do nosso coração, que a gente passa a olhar para a circunstância, né, e não olha, esquece de todas as promessas que a gente tem. E, e é o que leva a gente a cometer muitos outros pecados, né? Mas Deus, com a sua misericórdia, sempre resgata a gente ali, né, de tudo que é mal e nos coloca no caminho correto. Amém. É isso mesmo, Elaine. Eu compartilhei já, né, no grupo do Devocional, que de outubro para novembro eu passei por uma crise de ansiedade. Eu sempre soube que eu tinha um pouquinho de ansiedade, assim, que eu, né, sentia sinais, mas eu não sabia o que isso causava no meu corpo também, né? Eu sabia que, tipo, às vezes era ansiosa, tipo, vou comer alguma coisa, no dia que você tá muito ansiosa, você come demais, mas eu nunca imaginei passar pela crise de ansiedade que eu passei, de achar que eu ia infartar, que eu ia realmente morrer, que meu coração parecia que ia sair pela boca, eu só chorava. Foram 3 dias, assim, muito com algo, com uma sensação que eu não sei nem descrever, assim. Mas naquele momento, eu sinto que Deus falou assim, eu vou permitir que você viva isso para que você haja um despertamento da sua parte. E foi necessário realmente eu chegar a esse ponto de ter uma crise, de começar a chorar, de achar que eu ia infartar. E quando eu cheguei no hospital, fiz vários exames e o médico falou: isso é uma crise de ansiedade. O que você está tendo é uma crise de ansiedade. E eu precisei chegar nesse ponto para que eu viesse despertar para muitas coisas assim na minha vida. E para que eu tomasse um posicionamento de falar: eu não quero, não é isso que eu quero para mim. Não é esse, né? Não é isso que eu quero viver. E daquele dia em diante, meninas, eu posso dizer que a minha vida mudou totalmente. Totalmente. Assim, hoje eu sou outra Thalita. Até no meu trabalho, ontem minha chefe me ligou, a gente começou a conversar. E a gente conversando, desabafando algumas coisas. E eu falei assim, gente, eu estou em paz, em paz. Sabe quando o coração tá em... Eu até, às vezes, eu mesmo falo assim, Thalita, mas que paz é essa? Nem eu tô acreditando que as coisas que vêm acontecendo, nem eu venho acreditando que eu tô tão em paz. Sabe, sabe quando você quer muito uma coisa e aquela coisa não acontece? E tudo bem, mas nem aquele frio na barriga, nem aquele nada, gente, nada. Eu tô plenamente em paz, assim. Então, é realmente entregar nas mãos do Senhor e crer hoje, eu creio que Ele vai fazer infinitamente mais realmente do que eu pedi, do que eu pensei. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Eu tenho realmente entregue a minha vida
a Ele. Eu tenho vivido a boa, perfeita e a agradável vontade dele na minha vida, assim. Essa paz que eu tenho sentido é isso, ter certeza que eu estou vivendo a vontade dele, que é do jeito dele. Então é muito bom se livrar assim dessa ansiedade, aquele sentimento que eu tive, nunca mais eu tive essa crise, porque realmente eu entreguei a minha vida nas mãos dele e eu me posicionei, né? Eu falei, Senhor, eu não vou viver mais isso, eu não quero viver isso. Não é isso que eu quero para minha vida. Eu tenho histórico na minha família de gente com depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. E não é isso que eu quero viver para minha vida. E a partir desse momento, nunca mais eu tive essa crise. Nunca mais. E é igual eu falei, eu tenho vivido coisas que, assim, se fosse antigamente, eu falasse assim, né, Senhor, não, eu quero, Senhor, mas é desse. Gente, eu tô simplesmente em paz, uma paz que até eu falo assim, meu pai do céu, nem eu acredito que eu tô vivendo essa paz. Então é isso, entregar aí que benção a palavra. Foi tremendo, assim. Vou até escutar amanhã de novo para digerir mais, para consumir mais. Muito obrigada, viu, Elaine? As meninas estão colocando os pedidos aqui? Ô, Tata, Pode. quando você duvida dessa paz, você só dá glória, entendeu? Glória. Só dá glória, porque você é merecedora dessa paz e dessa certeza que Deus tem preparado o melhor para sua casa, para você, para a vida dos que você ama. Amém. Elaine, eu ouvi a sua pregação, realmente acho que eu queria fazer parte da lista de amigos da Aline, sabe? Só tem amigo top. Nossa, olha, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu chego nesse patamar aí. Mas falando também de ansiedade, né? Você falou assim, ó, manifeste as que têm ansiedade, vai eu mostrando minhas tarjas pretas. Tá Eu tomo amarrado isso tarja aí. preta há anos. Ô, Júlia, você já é minha amiga, Júlia. Você já faz parte da minha rede de amigos, tá? Amém! Então, eu nunca achei que eu era ansiosa, ao contrário da Thalita, que achava que tinha um pezinho na ansiedade, eu achava que nunca, que eu estava plenamente equilibrada. Fui fazer psicanálise, um complemento da minha profissão, achando que eu ia ajudar os outros, porque eu estava plena, entendeu? Fui para terapia achando que eu estava pronta, que eu ia dar um baile na psicóloga, porque eu também ia lá fazer o quê? Mas eu ia cumprir currículo, né? Que o curso exigia. E aí, quando eu encarei os meus problemas, quando você falou que você tinha vazios que você buscava na bebida, como se fosse uma muleta, eu fui para terapia e eu descobri vazios que eu camuflava. Porque, não, cresci, superei, porque não vou ficar olhando vitimismo. Supera, supera, supera. E para a gente encarar os vazios, a gente tem que ressignificar as dores. Por isso que eu falei que você teve coragem. Você teve que buscar. Você deve que identificar que em alguns momentos da sua vida você teve sentimento de covardia. Não vou querer seguir aqui, não. Vou pular por outro. Não quero seguir esse propósito aqui, não. Pode ser mais difícil para mim, não. Vou pular para o outro. Então, você teve que assumir que você teve momentos de covardia, que você poderia ir um pouco adiante. Não que seria seu propósito de permanecer naquele lugar que se te fazia mal, né? A gente também não é masoquista. Mas você sentiu momentos que você poderia ter tido um pouco a mais para fazer alguma diferença. Igual você falou, às vezes a diferença é ajoelhar e orar, às vezes a diferença é orar por alguém, às vezes a diferença é ser instrumento, às vezes a diferença é ser espelho, né? E aí eu falo assim, aí você fala assim que a ansiedade não é uma doença, né? Hoje, para a Organização da Saúde, é uma doença, mas Deus cura tudo. Quem tem fé, quem crê, né? E quem sabe um dia Deus possa ver os nossos WhatsApp, né? Que aí já vai estar tudo pleno. Ele vai nos curar de todas as nossas imperfeições, ele vai ser nosso melhor amigo. Lógico, ele coloca pessoas na nossa vida como instrumento dele, porque ele não vai poder estar. Ele falou assim: vou colocar essas pessoas aqui com a Elaine, que vai ajudar ela de uma forma. Vou colocar essas pessoas com a Júlia, porque vai dar uma. E a Elaine vai ser também instrumento. Como você foi instrumento nessa noite de hoje. Não só para a minha vida, como para a Thalita, né? Como para a da Lília, né? E como para muitas outras mulheres. Que é aquele momento da gente falar: a gente precisa ter coragem de reconhecer as nossas falhas. Porque se a gente não reconhecer as nossas falhas e falar com o Senhor: Senhor, eu sou fraco,
me apresente meios para que eu me fortaleça, que fortaleça a minha fé, a gente não vai alcançar. Se a gente não pedir, Deus não vai te dar. É seu livre-arbítrio. Você pode ir para o samba, você pode ir para tal lugar. As escolhas são suas. Então, Elaine, louvado seja Deus, mais uma vez pela sua vida, pela sua trajetória. Nunca é tarde começar a faculdade com 29 anos, mudar a trajetória com 40, encontrar o Senhor com 50, entendeu? Em qualquer lugar que a gente quiser encontrar o Senhor, a gente vai encontrar, né? E quando a gente se reúne, a gente fortalece a nossa fé, é um grupo, mas é um grupo de oração, é um grupo de terapia, é um grupo realmente de conexão. Então, louvado seja Deus pela vida da Thalita, que ela realmente hoje, ela não mais passa por essas situações. Eu ainda estou num processo, e eu sei que Deus tem esse processo na minha vida, e eu já falei para Deus há muito tempo, eu não sei qual é o propósito, mas eu estou disposta, né? Então, tem dias muito difíceis, mas tem dias que eu falo, não, tá difícil, mas eu vou assim mesmo. Então, louvado seja Deus e que você esteja com a gente mais em outras reuniões e em breve, presencialmente, para a gente poder nos abraçar e nos conectar e levar mais a palavra do Senhor. Amém. Amém, amém, obrigada. Muitas vezes a gente se pergunta o porquê, né? Mas às vezes é para quê? Para que Deus está te permitindo passar por isso agora? Com certeza é para te dar autoridade para que amanhã você venha curar outras vidas e ter a certeza de que Ele pode fazer, né? Eu creio na sua cura. Esses remédios aí já pode jogar fora. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso, né? Eu ouvi até nesses dias uma pregação também que falava justamente sobre isso, né? Que às vezes, por que a pessoa vive isso? E é justamente para curar, né? A pastora Vivi falou isso, né? Para Karina, no testemunho dela, que foi tremendo também, né? Que ela precisou passar por isso, porque muitas mulheres serão curadas através do testemunho, e já foram, né? Já foram, muitas mulheres receberam aqui a palavra, escutaram o testemunho dela. E é isso, assim, cada dia a gente vai vencendo, né? Vai vencendo e orando uma pelas outras e falando, né? Igual eu falei, o meu testemunho de cura de ansiedade, eu declaro na vida de vocês também, que vocês venham viver essa cura, essa libertação, porque a ansiedade não provém do Senhor, não provém do Senhor. Mas muitas vezes ele deixa com que a gente passe para que a gente venha ajudar outras pessoas a passar por isso. Então, é isso. Eu ia até falar para a minha tia Gira, estou para chamar ela para participar do nosso devocional de manhã, que eu não sei se ela consegue, mas eu estou participando aí, fui convidada pela Aline, pela Claudinha, pelas meninas aí. Um devocional todo dia de manhã, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9. E tem sido uma benção, assim. Deus tem edificado. Eu falo que esse horário, para mim, às vezes é um horário meio complicado, porque eu estou na academia, mas eu entro na academia com fone, quando eu chego, eu abro meu microfone, e a gente fala, e a gente conversa, e tem sido uma benção, assim. Então, as meninas que querem participar, que tem esse tempinho, né, de participar de um devocional de manhã, que querem buscar a Deus todos os dias, porque todos os dias a gente precisa se abastecer da palavra do Senhor. E é como conexão aqui, são mulheres compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. A gente tem meditado num livro que é Uma Vida com Propósito, e tem sido uma bênção, assim, na minha vida e na vida de todos que têm participado. Meninas, eu peguei os pedidos de oração aqui. Tem mais alguém aqui que não sabe, não consegue digitar aqui, quer abrir o microfone para falar? Deixa eu ver, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Aleluia! Glória a Deus. Glória. Elaine, glória a Deus pela sua vida. Testemunho lindo, história muito edificante e falou muito comigo nesse processo de vai e vem, de ser aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Mas quando Deus tem promessa na nossa vida, quando Ele tem propósito, né? Quando
ele escreveu o nosso nome lá no livro da vida, né? Muitas coisas acontecem, né? E aquilo que ele prometeu sempre vai se cumprir. Não importa que a gente fique distante, ele sempre vai se lembrar da gente. E glória a Deus pela sua vida, por esse testemunho ter compartilhado. Amém. Ô, Rê, só fala, eu esqueci de te perguntar, o seu pai deu tudo certo na cirurgia? A gente tava orando pela vida dele. Sim, meu pai fez uma cirurgia ontem de próstata. Isso aí, gente. Quase que não sai, se trava a Pronto. língua. Isso. Ele fez e, graças a Deus, deu tudo certo. Ele já está em casa e está se recuperando bem. Tá ele e minha mãe lá. E a gente está aqui acompanhando. Graças a Deus, deu tudo certo. E o meu cunhado vai operar hoje. Foi chamado hoje, assim, às pressas, para ir operar. O hospital chamou, vai operar hoje de câncer no intestino. E graças a Deus ele não tem metástase, é só algumas erupções, né? E aí vai cortar. E graças a Deus o hospital chamou e vai operar hoje. Peço oração aí pela vida deles. Amém, gente. Amém. Fora os pedidos que estão aqui, eu vou pedir oração aí pela vida da minha chefe, que está para ganhar bebê e tem passado por muitas coisas dentro do trabalho. Peço que orem aí pelo meu trabalho também, porque muitas coisas estão acontecendo lá, muitas mudanças. Mas como eu falei para ela, eu estou em paz, que ela fique em paz, né? Porque principalmente na reta final de gravidez, os hormônios estão lá. Então, tudo para a gente tudo, né, para quem está grávida é mais difícil. Então, ontem a gente conversou bastante. Eu falei, fique em paz, vai dar tudo certo, foca na sua gravidez e Deus está cuidando. Então, orem aí, por favor, pelo meu trabalho, pela vida da minha chefe, o nome dela é Juliana. Peço oração também pela Amandinha Freire, que está na reta final também, vai ganhar junto com a minha chefe aí. E, em especial, de todos os pedidos aqui, todos são especiais, mas logo, logo, a dona Thalita estará aqui trazendo um testemunho que eu creio na bênção dela, mas ela até colocou aqui pedindo oração pelo esposo que aceitou Jesus domingo, e ela tem muitas bênçãos para contar. Eu já falei para ela que eu quero que ela conte o testemunho dela de vida, porque aos olhos do mundo ela reviveu, Deus deu uma chance para ela viver, e domingo o esposo dela aceitou Jesus, e eu até falei, eu não estava na igreja, e aí quando eu vi a foto, eu falei, meu Deus, vou chamar a Aline, aí eu mandei a Aline, eu vou te mandar o vídeo, gente, mas eu chorei, aí eu mandei mensagem para Thalita, chorei mais horrores, porque é isso, né, a comunhão é isso, quando a gente é irmã em Cristo, e quando a gente ama as pessoas, a gente se alegra com a felicidade, né, das irmãs, a gente chora junto com elas, mas a gente se alegra. E eu chorava tanto quando eu vi o vídeo, que parecia que era o meu esposo. E meu esposo já é convertido, é uma bênção, mas parecia que era o meu esposo, de tanto que eu me emocionei quando eu vi. Mas eu tô muito feliz, eu falei para ela, ela sabe quanto eu tô feliz. Mas antes dela vir contar esse testemunho do esposo, né? Porque a bênção ainda vai continuar, eu quero que ela venha contar a bênção dela, de Deus ter dado mais uma vida para ela. Ela até falou que vai ser em conjunto, porque ela ficou em coma, ficou sem, né, muito sem se recordar. Então tem a Aline e a Claudinha que vai contar quando ela estava desacordada, quando ela não tinha consciência. A Claudinha e a Aline vai vir contar. Então, vai ser bênção, mas orar pela vida dele que entregou, né? E por todos os nossos irmãos, nossas irmãs. E queria também aproveitar a oportunidade, antes da gente fazer a oração aqui, eu queria perguntar se tem alguma irmã aqui que ainda não aceitou Jesus, que quer encontrar Jesus, que quer entregar a vida para ele. Então, se tiver alguém nesse momento que nós estamos, né, numa conexão aqui com mulheres, e o aceitar Jesus, a gente não precisa estar dentro de uma igreja, você tem que sentir isso dentro do seu coração, e começar a entregar para ele todos os anseios. O Senhor diz para a gente vir do jeito que a gente está, então não espere
Ah, porque eu preciso largar a bebida, porque eu preciso parar de fumar, porque eu preciso. A gente tem escutado tantos testemunhos que não é sobre o que você faz. Deus está falando, venha como você está. Que o que não for bom, você vai ver que ele vai tirar sem você perceber. Então, quando você vê, já foi. E se tiver que ser, né? Se ele tiver que tirar. Então, venha, se alguém quiser, né, ter um encontro, quiser entregar a vida para Jesus, esse é o momento. Quem está aqui, que precisa se reconciliar, que tem se afastado dos caminhos de Deus, mas quer voltar para a casa dele, quer ter um novo reencontro com ele, esse é o momento. Então, eu vou abrir a oportunidade agora. Se alguém quiser entregar a vida ou se reconciliar, esse é o momento. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Né, Elaine, vou pedir para você orar agora pelos nossos pedidos de oração, por todas essas irmãs, todos aqui, por favor. Amém, amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida da Thalita e da Rejane, que o Senhor sempre as coloque no caminho de mulheres dispostas a lutar pelo seu reino e pela tua palavra, Deus. Venho aqui entregar os pedidos de oração, e em especial dessas mulheres que colocaram aqui os seus pedidos e seus nomes, Senhor. Venho orar pela família da Sara, que o Senhor adentre ali naquela casa e os guarde de todo mal, que o Senhor blinde essa família. O Senhor sabe de tudo que eles precisam, e por mais que fiquemos aqui pedindo, pensando, clamando, o Senhor sabe de que cada um ali precisa. Toca o coração de cada um, Senhor, e transborde nessa família. Venho orar também pela família e pelo casamento da Vanilda, Deus. Que o Senhor os blinde de todo mal. Assim como com a família da Sara, não sabemos do que precisamos, mas o Senhor é capaz de restituir, restaurar, reconstruir e entrar com toda a providência que uma família e um casamento precisa, Senhor. Que o Senhor os blinde também de todo mal. Venho pedir pela vida do Sidney, que é o esposo da Thalita. Assim como o Senhor libertou a mim e meu marido, Deus, eu peço que o Senhor o liberte, que o Espírito Santo interceda pela vida do Sidney e quebre todo o mal do alcoolismo da vida dele, Senhor. Que caia por terra agora, em nome de Jesus, que o Senhor faça ele ter aversão ao álcool e ele seja um instrumento do Senhor dentro da igreja para testemunhar na vida de todos que vão precisar dessa palavra, assim como um dia o Senhor me usou, que o Senhor use também a vida do Sidney, Senhor. Eu venho orar pela saúde da Silvana, que há tanto tempo está gripada, Deus. Restaura os pulmões dela. Não permite que nenhum mal se abata mais sobre ela, Deus. Ela que é tão preciosa ali na nossa casa, servindo na recepção junto comigo, Deus. Restaura o seu pulmão, a sua respiração, tira dela toda essa tosse. Que o Senhor restaure ela por inteira, para que no próximo domingo, quando for a inauguração do novo templo da nossa igreja, ela esteja ali, de pé, formosa, gloriosa, como o Senhor sempre a colocou ali. Também venho orar pela vida do irmão dela, o Cássio, pela salvação dele e pela vida da mãe dela, para a Luísa. Que o Senhor entre ali naquela família, Deus, e faça a tua obra, para que amanhã ela venha testemunhar e venha dizer que só o Senhor é Deus e é capaz de reconstruir qualquer tipo de problema, e o Senhor vai restituir essa família de todo o mal, de todos os problemas, e eles juntos vencerão e glorificarão a tua vida, Senhor. Eu te peço nesse momento, entre, Espírito Santo, naquela casa, toque cada um ali. Venho pedir oração pelo Humberto, ele vai fazer uma cirurgia do câncer hoje, Senhor.
que o Senhor esteja ali à frente daqueles médicos, o Senhor que é o médico dos médicos, oriente a cada um ali, oriente o instrumentador, oriente o cirurgião, oriente cada enfermeiro, Deus, toca cada vida que vai estar em contato com esse homem, e que o melhor seja feito, e que ele já saia curado dessa mesa de cirurgia. Também, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor o use como instrumento naquele ambiente e que resplandeça a sua glória no rosto dele e que as pessoas vejam a diferença e que sejam tocadas pela vida do Humberto, pela vida da esposa que estará acompanhando ali naquele ambiente que a gente sabe que tem tantas pessoas sedentas e carentes de ti, Deus. Guarda eles nesse hospital, tanto na ida quanto na volta, e todo o processo que eles terão que passar, que o Senhor já os guarde e os livre de todo o mal. Oro também pela cunhada da Regiane, a Viviane, pelo irmão Ricardo, pelos seus filhos, que o Senhor os blinde de todo o mal, meu Deus, e de toda a qualquer seta que tiver nessa família, que o Senhor já esteja removendo nesse momento. Blinde a vida deles de todo o mal, Jesus. Oro também pelo Robinho, que vai estar em viagem a trabalho, que o Senhor desde já o use, desde a ida, em qualquer ambiente em que ele colocar os pés, que ele seja a diferença nesse ambiente. Faça do teu filho instrumento da tua obra, Deus. Nós te oramos e pedimos pela vida do Robson, que o Senhor o leve e o traga em paz. Cubra ele com teu manto e cubra ele com teu sangue, removendo todo o mal do caminho dele, não permitindo que nada de mal aconteça e o traga em paz de volta para a sua família. Oramos também pela vida da Bruna Gonzaga, Deus, que o Senhor o blinde a vida dela, que ela seja um instrumento do Senhor nas vidas em que ela terá o contato. Guarde ela de todo o mal, meu Deus. Oramos pela vida do Marcos Vinícius, que há tempos, como disse a Daniela, que vem sofrendo com ansiedade. Eu oro agora, Senhor, nesse momento, não só pela vida do Marcos, como também pela vida da Júlia, que o Senhor quebre essa maldição dessa doença da ansiedade, que seja eliminada da vida do Marcos e da Júlia, Senhor, nesse momento, que eles não sejam mais dependentes de remédio, Deus. Elimine todo o mal da vida deles, que eles não tenham mais excesso de futuro na vida e que somente a tua presença, Senhor, preencha todos os vazios possíveis que existam ali dentro. Enche, Senhor, enche a vida deles com o teu amor e que não façam mais a necessidade de uso de remédio. Seja quebrada agora essa maldição, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Livra eles desse mal, em nome de Jesus. Oramos também pela vida da Josefa, Senhor, que também sofre de ansiedade. Que o Senhor quebre todo o mal da vida dela e que essa noite seja uma noite diferente e que ela tenha certeza que o Senhor vai estar lá com ela e que ela possa dormir uma noite tranquila na tua presença, Senhor. Cobre ela com teu sangue, Deus. Toca o Espírito Santo e remova toda a ansiedade, toda a insônia da vida dela. E que essa noite seja uma noite diferente. Oro também pela vida da Fabi, pela vida financeira e pela vida da família. Que o Senhor esteja tocando essa família, Senhor, da sua serva, tão dedicada na sua obra, junto com o seu sobrinho Gabriel, sempre tão dispostos ali, servindo na igreja. E use eles como instrumento, Deus, para que as pessoas, aqueles membros daquela família, vejam a diferença que o Senhor faz na vida deles e que venha despertar essa vontade também de estarmos ali, todos juntos, em comunhão. O Senhor sabe quais são as dificuldades financeiras que a sua filha enfrenta e que o Senhor lhe dê estratégia para que ela possa sair dessa situação. Eu te peço, Senhor, pela vida da Fabi nesse momento. Oramos também pela Juliana, pela gravidez da Juliana, que é a gestora da Thalita, que ela tenha um término de gravidez em paz, com saúde, a livre de todo mal,
que possa ser um momento agradável, como todas as futuras mães sempre sonharam, que seja momento de paz, de comunhão com a família e que a chegada dessa criança que ela seja um instrumento, Senhor, de amor e de mais afago nessa família, que seja ali um elo que falta de alguma coisa, que o Senhor traga essa criança para preencher o vazio dessa família, caso tenha. Usa essa criança para aproximar pessoas que estão distantes, pessoas que talvez ela precise perdoar, não sei, o Senhor colocou isso no meu coração agora, que ela tenha momentos ali de paz, de verdadeira paz. Aquela paz, como dissemos aqui, que excede todo entendimento. Que mesmo no meio da tempestade a gente tenha certeza de que só o Senhor é Deus e é capaz de tudo nesse comando, Deus. Peço também pela gravidez da Amanda, que o Senhor a cubra com teu sangue e guarde desde já, lhe dando saúde, disposição e que também traga essa criança com muita paz e com muito amor. Apresentamos também a vida da Thalita, Senhor, que desde já nós já pedimos que o Senhor a use como um instrumento, não só para falar sobre o problema de saúde que ela enfrentou, e sabemos desde já que o Senhor está preparando um testemunho ainda muito mais bonito, que vai tocar muitas mulheres, que vai tocar muitas vidas, que ela se deixe ser usada, que ela seja ousada a ponto de bradar que só o Senhor é Deus e pôde fazer a diferença na vida dela. Pedimos, Senhor, que nos guarde de todo o mal nessa noite e pela conexão feminina também. Que esse projeto colocado no coração da Thalita e do seu esposo seja sempre frutífero e que daqui saiam histórias capazes de edificar muitas vidas. Que esse projeto seja sempre muito próspero. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Deixar a assembleana orar, não acaba nunca. Amém, glória a Deus. Meninas, muito obrigada por mais essa noite aí. Obrigada a cada uma de vocês que estão aqui a primeira vez, como a Rê falou no início. Toda quarta-feira, 8h30, a gente está aqui. A gente sempre traz uma pessoa para uma mulher para falar do amor de Deus, para poder compartilhar o testemunho. Então, sintam-se convidados para estar aqui outras vezes. O link é o mesmo. E tem sido uma bênção, Elaine, que você esteja aqui outras vezes, não só para trazer a palavra, mas para ouvir também. E falar para vocês, a gente tem lá um grupo no WhatsApp, quem quiser participar, a nossa reunião aqui, depois eu jogo para o YouTube. Eu tô atrasada, da semana passada eu ainda não joguei, gente, foi bem corrido, mas eu já subo da Elaine e o da Claudinha já de uma vez, até o final da semana. E falar também, Elaine, fala rapidinho, 2 minutinhos do seu podcast, que a Elaine tem um podcast aí abençoado, divulga aí. Vou levar a Thalita lá depois que ela vier aqui, tá bom? Você deixa? Tem que ser uma série do Netflix, segundo a Aline. Vários episódios. Isso mesmo, Elaine, pode levar, que eu tô falando. Falei, Jesus, cata essa mulher para falar, Senhor. Vamos lá, vamos levar. Eu e o Emerson, a gente tem um podcast que chama podcast Eu Sou um Milagre, né? Depois posso até mandar o link para vocês. E é uma página que nós criamos, onde justamente para poder divulgar, né, histórias que edificam vidas, para mostrar que é possível e que existe um caminho, né? Não é no intuito de evangelizar, nem de fazer apelo ali para que pessoas venham aceitar Jesus, mas que você tenha certeza que se você estiver passando por algum problema, já teve alguém que passou também, e que é possível, que você vai vencer, né? Então, a gente já está ali na live de número 26,
né, uma história melhor que a outra, inclusive a da Aline, né, que algumas pessoas acompanharam. E se vocês puderem, né, se inscreverem no canal para ajudar a gente lá a atingir os 1000 para poder chegar ali para monetizar, que o intuito Ó, eu já sou é, inscrita, viu? Desde tá, que eu vi o da amém, Aline, eu já estou assistindo vários que podcasts. bom. É uma bênção, gente. Tem testemunhos tremendo. O intuito não é ganhar dinheiro, mas assim, até uma oferta que a gente faz, porque tem todo um custo, né? Então, a partir do momento que a gente puder ter mais inscritos ali, puder monetizar, a gente vai conseguir aumentar a quantidade de horas e levar mais pessoas ali, né? Porque às vezes tem gente que é de longe, a gente ainda tem que fazer oferta, trazer essa pessoa, né, pagar um transporte, ou vamos buscar, então tem todo um custo envolvendo ali, que hoje nós ofertamos de coração. Então, assim, quanto mais gente tiver inscrito lá no canal, para nós, melhor. Se inscreva e assista, porque precisa também da quantidade de horas lá. Eu aposto que vai ter um testemunho lá que vai tocar a sua vida. Obrigado pela oportunidade, viu? Amém. Eu vou mandar lá o link depois para vocês Tá bom. já se inscreverem, assistirem, bem. assistir. Eu vou mandar já o link da Aline também. Quem não assistiu o podcast lá que a Aline foi bênção também. E aí eu compartilho com vocês. Amém. Obrigado. Mas é isso, meninas. Muito obrigada, Elaine. Obrigada mais uma vez. Uma boa noite a todas. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela paciência aí. Como falou, hoje foi corrido. Vocês sabem, quem está em São Paulo, eu moro em Indaiatuba, aqui perto de Campinas, estive aqui para o escritório hoje, foi bem corrido, mas para a glória do Senhor foi bênção, então muito obrigada pela presença, viu, de cada uma. Boa noite a todas, fiquem com Deus. Amém, Deus boa noite. abençoe, Tchau, boa pessoal. noite. Beijo, beijo, Boa beijo. noite. Abençoe. Amém. Obrigada. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite.